Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos ficar com a segunda parte da arte românica. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é segunda-feira, dia de atualização no canal e hoje vamos ficar com arte românica. Vamos ficar com a segunda parte de um vídeo acerca da arte românica, não é? Porque começámos na semana passada, foi lá o início, falámos acerca da arquitetura da arte românica e também falámos um pouco acerca do contexto histórico, do que é que estava a passar na Europa desta época. Hoje vamos falar acerca da pintura e acerca da escultura. Muito importante que na arte românica as expressões artísticas são todas feitas dentro do espaço arquitetónico. O que é que eu quero dizer com isto? A arte é feita dentro da igreja. Portanto, quer a escultura, quer a pintura românica existem sempre dentro do espaço arquitetónico que é a igreja. Então vamos falar acerca da escultura. A escultura românica tinha como objetivo ensinar. A igreja era então a Bíblia de pedra. Era ali que se ensinava e que se convertia os bárbaros e os povos em si. Então é normal que a escultura fizesse parte desta ideia de educar o crente. Como a ideia era educar, como a ideia era contar uma história, a escultura estava colocada em sítios optimizados dentro da igreja. Um desses exemplos é a porta. Portanto, nada melhor que a porta para colocar arte para ser vista por todos, porque é um sítio de passagem obrigatória. Quem quer entrar na igreja tem que passar pela porta, é ou não é? Então o que se passava era que a porta tinha um valor simbólico e um valor artístico. O valor simbólico porquê? Porque ela representa a entrada no reino do divino. É quando o homem abandona o mundo terreno e entra no mundo do divino. Ora, a porta da igreja românica não é só a porta em si. Eu vou-vos mostrar agora um mapa detalhado dos sítios onde se colocava arte na porta da igreja românica, na entrada. Portanto, estamos a ver, estes são locais estratégicos para colocar a escultura que tem uma função didática. Ela está subordinada à arquitetura, mas também é muito importante. Primeiro, temos a portada, que é o lugar por onde se entra, onde se deixa o local profano e se entra no local divino. É a portada. Muitas vezes as portas da igreja são altamente decoradas. Nós mais à frente, aqui neste vídeo, vamos ver uma porta de bronze lindíssima, tipicamente românica, fantástica. Portanto, este era um sítio privilegiado. Não é? Tinha que ser, então, uma arte simples, tinha que ser uma escultura de relevo e uma escultura simples de se identificar, porque as pessoas estão de passagem. De uma só vez têm que apreender todo o sentido da obra de arte, não é verdade? Depois, por cima da portada, temos aí um semicírculo que se chama tímpano. O tímpano também é uma zona de grande prestígio para a obra de arte, porque está mesmo por cima da porta e é aí que se colocam também muitas esculturas que contam a vida de Cristo. Por baixo do tímpano, entre o tímpano e a portada, temos o dintel. Depois temos uma coluna que divide a entrada da igreja e onde o fiel pode observar também o capitel, porque as colunas tinham um capitel. Essas colunas que eram de inspiração clássica, mais uma vez, não é? Eles foram buscar lá aos romanos e neste caso aos gregos, e depois foram transformadas à expressão românica. Portanto, as colunas têm um capitel e esse capitel é todo ele esculpido, tem 4 faces, é todo esculpido, tem uma base arredondada e é também uma expressão arquitetónica muito interessante. Quando se entrava dentro da igreja, também havia muita arte. Eu falei-vos no último vídeo que havia o deambulatório, que era um espaço onde se podia circular na igreja, pela nave lateral, fazia-se todo esse caminho da nave, depois ia-se pela ábside, que fica por trás do cruzeiro, portanto por trás do altar, e voltava-se pela outra lateral. Todo este caminho do deambulatório estava normalmente feito para seguir a paixão de Cristo. Portanto, as pessoas aprendiam aqui a paixão de Cristo. E as colunas do arco abobadado, não é verdade, da abóbada, as colunas estavam todas elas decoradas também. Portanto, tudo isto servia para educar as pessoas. Nós temos aqui expressão arquitetónica e expressão escultural. Portanto, a escultura está dentro do espaço arquitetónico. Temos a coluna que sustenta, não é? Temos a porta, o tímpano, tudo isto está integrado. Muitas vezes a escultura era esculpida na
pedra com que era construída a própria igreja. Portanto, não se consegue dissociar uma coisa da outra. Vamos falar então das portas. Portanto, quando nós entramos, temos logo a porta. Vamos falar acerca desta porta que estamos a ver, que fica na Catedral de Pisa. A Catedral de Pisa, que eu já falei no outro vídeo, é muito interessante porque é de expressão românica, portanto é uma catedral românica e é uma catedral, que normalmente as catedrais são sempre góticas, não é? Também é influenciada, porquê? Pela arte bizantina, porque Pisa faz parte de Itália, Itália fez parte do Império Bizantino, logo há aqui uma absorção. Eu tinha-vos dito que o românico está presente em toda a Europa, mas com características diferentes, portanto é sempre românico, mas vai buscar uma coisinha a uma cultura, vai buscar uma coisinha a outra cultura, porque é normal, porque eram povos diferentes, não é verdade? Portanto, esta porta chama-se Porta de Bronze, é do escultor Bonanno Pisano, é de 1180 e é um relevo, portanto é do século XII, é um relevo. Esta porta tem várias cenas clássicas da história cristã, de forma resumida e recorrente a símbolos. Existe não aqui uma preocupação com a profundidade e com a dimensão e com a realidade, mas sim com a mensagem e a rapidez na leitura desta mensagem. O que faz todo sentido, as pessoas estão a passar. Aqui o importante não é ter a perspectiva correta, não ter a dimensão, a profundidade, o realismo, não. Isso são preocupações de outros géneros de arte. Vamos agora ver outro relevo. Desta vez vamos ver um relevo numa outra igreja e é um relevo que está no tímpano, que é essa parte semicircular que fica por cima da porta. Estamos a ver o relevo que fica na Catedral de Saint-Lazare, em França, é de 1130. Ao centro temos a amêndoa mística com o Cristo e, atenção, este Cristo não é um pantocrátor. O pantocrátor é aquela figura do que era um todo-poderoso, solene, rico, retratado como um príncipe. Aqui não é. Aqui é um Cristo que nos mostra o quê? As chagas. Portanto, há aqui já uma ideia de sofrimento, uma ideia completamente diferente da arte bizantina. Estão a decorrer no mesmo período, não é verdade? Praticamente, mas são completamente diferentes. O tímpano, depois, todo ele é decorado. Nós temos do lado direito deste Cristo, então, o paraíso, e temos do lado esquerdo o inferno. Por baixo temos o purgatório. E vejam bem que as imagens que estão no purgatório, mas assim mais próximas do inferno, mostram o quê? Mostram a cara das pessoas muito assustadas porque estão a ser sugadas para o inferno. Agora, uma à parte. A arte românica serve para educar as pessoas acerca da vida de Cristo e serve para amedrontar as pessoas. Ok? As pessoas aqui é a doutrina do medo. A Igreja torna-se muito poderosa, está em expansão e usa o medo para agarrar as pessoas, para as manter na linha. Portanto, há aqui a ideia de pecado, de sofrimento. Nós vamos ver mais à frente as figuras dos anjos, que são umas coisas medonhas, que estão sempre a torturar as pessoas. Temos a introdução da figura do diabo e do demónio, que até aqui não existia na cultura cristã. Portanto, vai ser introduzida pela Idade Média. Portanto, há um amedrontar, é assim do género. Se não fizerem o que nós mandamos, olhem o que vos vai acontecer. Dentro das igrejas, as esculturas também são feitas, muitas nas colunas, não é verdade? Mas toda a expressão de escultura está aqui integrado na arquitetura. E agora vamos falar de pintura. A pintura, tal como a escultura, também é feita dentro do espaço da igreja, portanto serve também para contar a história cristã, serve também para educar, serve também para amedrontar, e toda ela é feita neste espaço da igreja românica. Vamos ver um exemplo interessantíssimo de uma igreja românica e das suas pinturas. Basílica de Santo Isidoro de León, em Espanha. Este é considerado um trabalho dos maiores e melhores trabalhos da arte românica. Esta igreja é chamada da Capela Sistina do Românico e também é conhecida como Panteão Real. Vamos então ver uma figura do Pantocrátor com os 4 evangelistas a rodeá-lo. Temos o São Mateus, mas aqui atenção que estão nas figuras simbólicas. Temos o São Mateus, que é o anjo, o São Marcos, que é o leão, o São João, que é a águia, o São Lucas, que é o boi. Nesta basílica também encontramos uma representação da Última Ceia, muito, muito interessante, e temos várias histórias da Bíblia. Em relação à Última Ceia, eu quero vos mostrar algumas Últimas Ceias românicas, estão agora a passar para vocês verem, e vocês vão ver que eles aqui vão buscar inspiração ao Egito. É assim, a arte românica não quer representar a realidade, quer representar o simbólico e o espiritual. Ok. Quer representar esta Última Ceia. Então vai buscar a composição clássica, normal, temos o Cristo ao centro, rodeado pelos apóstolos de um lado e do outro, todos sabemos quem é quem, tudo bem. Estão todos à mesa, certo que é a Última Ceia, temos a mesa.
a perspectiva está errada, porque eles estão sentados com a mesa devíamos ver o tampo assim e estamos a ver o tampo assim. O que é isto? O que é isto de representar as coisas com um ângulo em que se vê melhor? É o princípio da arte egípcia, que é o ângulo de maior visibilidade. Nós representamos sempre as coisas do ângulo em que se vê melhor. A mesa está posta, tem comida em cima, vê-se melhor assim ou assim? Assim, não é? Com a comidinha lá em cima. Então é assim que se vamos desenhar. Vamos pintar desta maneira porque o que nos interessa que as pessoas vejam é o que é que eles estão a comer, porque há aqui uma simbologia, certo? Portanto, a preocupação não é com a realidade, é com o simbólico. A arte cristã medieval não quer representar o corpo não é importante, quer representar o que está dentro do corpo, a fé, a crença, a alma. Logo, vai representar as coisas de forma simbólica. Na última ceia, há o simbolismo do cálice, do pão, de tudo isto que depois vai dar origem ao culto cristão, não é verdade? Isso é que é importante, não era cá a carninha, o cabelinho, isso não interessava nada. O que interessa é o que está dentro do corpo. Portanto, não é que eles não saibam desenhar de forma realista, é que eles não querem fazê-lo. Outro exemplo temos aqui a ver é a Igreja de São Clemente de Taúl, é de 1123, fica na Catalunha, em Espanha, e aqui encontramos este incrível Pantocrátor. E agora aqui vamos fazer um à parte, eu fui mostrar-vos esta imagem, porquê? Porque tínhamos falado do Pantocrátor quando falámos da arte bizantina, que era a figura do Todo-Poderoso, sempre representado com frontalidade, sempre representado com um livro na mão e outra mão a abençoar, não é? A fazer os primeiros nomes de Cristo, sempre de forma solene, de forma rica. Olhem bem para a cara dele. Ele aqui já não está assim tão solene, pois não? Já vamos aqui para uma diferença também estética. É a arte românica também a afastar-se daquela ideia de solenidade. Vamos falar também um pouco acerca do corpo. Quando nós falamos em arte românica, falamos sempre que as figuras são descarnadas. O que é que isto quer dizer? Não têm corpo. Cá está, eles não querem mostrar o corpo. Eles querem mostrar o que está por dentro. Portanto, eles fazem corpo, mas não fazem carne. Tiram-lhe a carne. É um corpo sem carne. Porquê? Porque a carne é muitas vezes associada à ideia de pecado. Daí aquela expressão, os prazeres da carne. Portanto, tudo isso era proibido, era mau. Portanto, o que fizeram aqui os artistas românicos foi tirar essa parte da carne. Quando estão a mostrar figuras sagradas, elas não têm os apetites carnais. Muitas vezes, quando se retratam Adão e Eva, como são humanos, eles desenham lá os órgãos, assim de uma forma muito simplificada, põem um coraçãozinho, não sei o quê. Isto é para quê? Para mostrar que eles são humanos. Estão na história sagrada, sim senhora, mas são humanos. Quando se retrata Cristo, ou os apóstolos, ou os santos, não. Eles são descarnados. Eles têm corpo, mas não têm carne. São sagrados. Entendem? Depois temos a ideia também dos anjos. Vamos ver esta iluminura inacreditável de um livro de salmos muito comum nesta época da arte românica. Olhem bem para isto. A esta obra chama-se O Inferno Fechado por um Anjo. É uma iluminura. Esta iluminura pertence ao manuscrito do livro de Salmos, representa um anjo a fechar o inferno. Atenção, que ele está a fechar o inferno tem uma porta, não é? Ele com uma mão fecha o inferno, puxa a maçaneta e com a outra mão tranca. E olhem bem para a cara dele. Não é uma cara nada simpática, pois não? E olhem bem para a representação do inferno. O inferno é um monstro com uma boca enorme e quem é que lá está dentro? Toda a gente. Há lá reis, estão lá pessoas normais, portanto quem não se porta bem vai para o inferno. Não interessa se é rei, se é rainha, seja o que for. Era típico das culturas bárbaras adorarem os animais, a força da natureza, não é? Um bocadinho também como os egípcios adoravam e como os povos da Mesopotâmia que até gostavam daquelas figuras híbridas, que era metade animal, metade humano. Portanto, a Igreja apropriou-se um pouco deste imaginário, desta arte e cristianizou-a de forma a torná-la na imagem do diabo. Um desses exemplos é o Cernunnos, que estamos a ver. Portanto, era típico da cultura bárbara. É um deus de chifres que estava associado à ideia de fertilidade e que foi apropriado pela Igreja e então passou a representar o ideal do diabo, do demónio. Portanto, eram figuras usadas para amedrontar o homem da Idade Média, que era um homem que vivia entre
o castelo, entre a defesa das suas terras, a luta, e entre a fé e a Igreja. E pronto, acerca da arte românica foi tudo. Eu acho interessante este período. A arte românica, já vos disse que vai desde o século X até ali ao final do século XIII, início do século XIV. Depois então surge o gótico. Muitas igrejas românicas não chegaram até hoje, porque havia sempre uma revolução e ardiam, mas a maior parte das igrejas românicas que chegaram estão adulteradas, porque houve sempre muitas intervenções depois, não é? Para manter obras e tudo isso. Algumas até se transformaram em góticas. O gótico vai ser o período que se segue ao período românico, que é aquele que vamos seguir também aqui no Criarte, no próximo vídeo de História da Arte. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, não se esqueçam de partilhar e de fazer gosto. Por hoje é tudo, eu sou a Sara, fiquem bem. Tchau!